no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 18. Efésios, aos Efésios, capítulo 5, versículo 18. Assim. E não vos embriagueis com o vinho que leva à contenda, à devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Amém? Diga assim: Deus, fala comigo nessa noite, porque eu preciso de ouvir a tua voz. Amém? Podeis vos assentar, desocupe as vossas mãos, dê uma salva de palmas bem forte, bem alegre. Nós, seres humanos, nós temos o costume, temos uma habilidade de encontrar tantos defeitos nos nossos irmãos, mas uma dificuldade enorme de fazer um pensamento introspectivo, né? Uma autoanálise, de você ver, puxa, onde estão os meus erros? Então, quando eu olho para o irmão, para a irmã, é fácil eu enumerar N defeitos. Mas às vezes a gente tem uma dificuldade de enumerar os nossos defeitos, não é verdade? Os nossos erros, as nossas falhas. E hoje eu sinto pelo Espírito Santo de eu trazer uma mensagem sobre avivamento. Nós estamos na campanha do avivamento, que o verdadeiro avivamento se inicia em mim. Porque não tem compreensão, não tem cabimento eu chegar aqui para vocês e falar: a igreja precisa de renovo, a igreja precisa do avivamento, a igreja precisa disso, a igreja... E eu. Então o avivamento, na realidade, ele precisa começar em mim, dentro de mim. E o avivamento, que muitas pessoas entendem errado, que há muitas pessoas que pensam que o avivamento, a santificação, a santidade, ela é externa, negativo. Isso chama-se sincretismo religioso. É quando você prioriza os rituais mais do que a palavra de Deus. O verdadeiro avivamento acontece lá dentro do nosso coração, da nossa vida. Porque não adianta eu estar bem vestido, irmão, mas ter uma língua podre. Não é verdade? Não adianta eu estar bem vestido, cabelinho aparado. Esse aí é um servo, e o meu coração podre. Não adianta eu estar aqui no altar apresentável. Olha, o pastor está de paletó, gravata, calça social. Olha, o pastor está aparecendo, não é verdade? Mas o meu coração, as minhas ações, que Deus sabe, porque não tem como eu e você esconder nada de Deus, meu irmão. As nossas ações é que contam. E quando eu falo de avivamento, eu estou falando do avivamento que começa primeiro em mim, em você. Não adianta eu exigir dos meus filhos, da minha esposa, lá dentro de casa, se não houver o avivamento dentro de mim. Porque se você está no avivamento, se você busca, se você clama, se você adora, se você se consagra, se você se santifica, se você busca o renovo, a aproximação, a intimidade com Deus, isso é o importante, porque isso leva você para próximo de Deus. E Paulo diz assim: não vos embriagueis com vinho que leva à devassidão, a contendas, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então que nós possamos focar no Espírito Santo. Dias atrás eu estava aconselhando um membro e ele veio: não, pastor, porque o irmão lá, ele pertence a um outro ministério, e ele entrou na Bíblia, e ele vem debater Bíblia, e ele traz versículos, e ele, falei: meu irmão, foge disso, a Bíblia não foi feita para ser debatida, não, meu irmão, a Bíblia foi feita para ser estudada, meditada, e além de tudo, para nós vivenciarmos a palavra de Deus. Foge, meu irmão. Não, mas em Efésios e no seu... Meu irmão, nós precisamos viver
a palavra de Deus. Então nós precisamos dessa consciência que eu preciso estar avivado. Que eu preciso ter o Espírito Santo de Deus em minha vida, e não só a casca, meu irmão, mas o interior cheio do Espírito Santo, para que quando eu abrir a minha boca, que não seja eu, que não seja você, mas que seja o glorioso Espírito Santo de Deus falando aos corações. Ser cheio do Espírito Santo para nós, que somos servos de Deus e cristãos, que acreditamos em Cristo, não é uma mera opção, é uma ordem divina. É um mandamento e não uma possibilidade. Olha, eu vou pensar, não. Se você é servo de Deus, você precisa estar cheio do Espírito Santo. Paulo está dizendo, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Uma coisa é você ser habitado pelo Espírito. A outra é você estar transbordando do Espírito Santo. O avivamento precisa começar lá dentro do meu coração, lá dentro da minha alma. Eu vejo muitas pessoas que às vezes, infelizmente, por um motivo ou outro, saem da igreja, irmãs e irmãos, e a primeira coisa que elas fazem tudo que não podia fazer dentro da igreja. Então, eu fico triste, porque aquela pessoa não estava convertido realmente. Por quê? Porque tinha um desejo, mas quando a pessoa tem um avivamento interior, meu irmão, não importa onde quer que ele esteja, o negócio dele é com o trono da glória, não é com o homem. Ele não quer se aparecer com o pastor, com o obreiro, com o fulano, com o negócio dele é com Deus. Então ele procura sempre agradar a Deus. Esse é o verdadeiro avivamento. Lá dentro. Hoje vivemos um evangelho superficial, que as pessoas julgam pela capa. Esse é, esse não é, aquele é. Lembre-se que o profeta Samuel também caiu nesse engodo, também caiu nesse erro. Quando ele chega na casa de Jessé e diz, eis que estou diante do futuro rei de Israel. Ele era um profeta, ele era um homem que tinha intimidade, ele falava diretamente com Deus, e ele se enganou. Que eu e você, meu irmão, minha irmã, possamos buscar a direção do Espírito Santo. Sabe a oração do Pai Nosso? Que ela possa ser verdadeira nas nossas vidas. Que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então que eu possa seguir a vontade do Pai e não a minha. Que eu possa buscar essa vontade. E há dias atrás eu perguntei para o irmão, que ele veio fazer algumas perguntas, e eu falei, você precisa seguir a vontade? Ele falou, não, eu sei. E eu perguntei, e você conhece qual é a vontade? Ele falou, você está entendendo? Nós falamos muito de fazer a vontade, de conhecer, meu irmão, mas muitas pessoas não conhecem nem a Bíblia. A Bíblia está lá na casa dela toda empoeirada. Ah, meu irmão, pastor, mas chega na revelação, eu quero ser revelado, eu quero ser, meu irmão, a maior revelação está aqui, e às vezes está esquecida lá dentro da sua casa. A maior revelação está aqui, é a palavra de Deus. Quando você abre, Deus começa a falar, Deus começa a te orientar, Deus começa a te direcionar, a te dirigir. Avivamento. Em algumas traduções, avivamento diz despertar do sono. E quantas pessoas estão sonolentas? Quantas pessoas estão perdidas em meio aos dilemas da vida? E a minha oração
é para que o Senhor avive o seu coração nessa noite. Que eu e você possamos ser um crente firme na rocha. Não aquele crente, meu irmão, estruturado na areia, sabe? Eu fiquei sabendo que aconteceu um negócio com o pastor Eliel. Estou saindo da igreja, eu gostava tanto do pastor Eliel. Estou saindo da igreja. Eu fiquei sabendo que aconteceu um negócio lá. Estou saindo da igreja. Alicerçado na areia. Quem está alicerçado na rocha, ele entende. Jesus diz, é mister que haja os escândalos. Mas o negócio dele, meu irmão, não é com o homem, não é com o pastor Eliel, não é com fulano, não é com o Bertrano. O negócio dele é com Deus. Ele tem, meu irmão, uma intimidade com Deus, e Ele quer morar nos céus. É uma pessoa avivada, convertida, firmada na rocha, na palavra de Deus. E aí vem um vento, vem as lutas. Dias atrás eu fui fazer uma visita na casa de uns irmãos muito queridos, e começamos a compartilhar, e um falar da história. Pastor, eu já fui injustiçado. Pastor, já aconteceu isso, eu não merecia, mas aconteceu. E às vezes a gente se entristece, mas isso é o verdadeiro evangelho, porque hoje só se prega o evangelho de prosperidade, de vitória, de cura, de oba-oba. Mas a Bíblia diz no Novo Testamento que os apóstolos eram perseguidos, que os apóstolos eram presos, que os apóstolos eram, meus irmãos, açoitados, que os apóstolos eram, meu irmão, injuriados, mas nada disso afastou eles da presença de Deus, porque eles viviam o evangelho avivado, com avivamento, desperto. Pergunta para o irmão, para a irmã que está do seu lado, tem avivamento aí, meu irmão? Que nós possamos tirar mais tempo para falarmos com Deus, para meditarmos, fazermos um devocional pela manhã, abrirmos a Bíblia e começarmos a ler. Cada vez que nós lemos, nos surpreendemos. Ontem a Thalita, minha filha, e o Júnior eles estavam lendo Provérbios, e de repente eles iam, pai, olha o que está aqui em Provérbios, pai. Que coisa, olha isso aqui, pai, é a realidade, pai, olha aqui. Só viu, pai? Verdade. Aí saía ela e o Júnior lá, eles lendo a Bíblia, estudando. Daqui a pouco vinha o Júnior. Pai, olha aqui, pai. Puxa, isso aqui é a realidade, pai. Olha aqui, a palavra diz assim, assim. Isso é a realidade. Que nós possamos buscar o verdadeiro avivamento, a essência. Lá de dentro para fora. A Bíblia diz lá em Tiago, que aquele que consegue controlar sua língua, ele chega perto da perfeição. Então é um algo interior, que vem lá de dentro, que emana lá de dentro. Que eu e você possamos buscar essa comunhão com Deus, esse avivamento, esse despertamento espiritual. E quando eu falo de avivamento, meu irmão, não leva só para o lado espiritual não, viu? O crente avivado, ele não surra a esposa, porque ele tem um avivamento do Espírito Santo. Porque tem irmão que espiritualiza. O crente avivado, ele compra, mas ele paga, porque ele é avivado. Porque ele tem o Espírito Santo de Deus na vida dele. O crente avivado não é aquele que chuta a pedra e já sai falando um monte de palavrão. Não sei o quê, não sei o quê. Não, porque ele é avivado. O Espírito Santo mora dentro do seu coração, da sua vida. Vamos buscar esse avivamento, igreja. Não superficial. Porque o avivamento superficial é para agradar o irmão.
E o irmão não pode fazer nada por nós. Mas o avivamento verdadeiro é para agradar a Deus. Esse é o importante. Esse é o importante. Que nós possamos colocar em nosso coração: Senhor, aviva-nos, desperta-nos. Senhor, eu quero acordar desse período de sonolência. Eu estou meio lá e meio cá. Estou parecendo a igreja de Laodiceia em cima do muro. Eu não sei nem se eu estou para lá, eu estou para cá. E sabe o que a Bíblia diz para Laodiceia? Ó, porque não foste nem quente, nem frio, fostes morno, eu vomitar-te-ei da minha boca. Palavra do Senhor Jesus. Vamos buscar o verdadeiro avivamento, irmãos. Se entregar dia após dia a Ele. Que as nossas palavras sejam avivadas. Que as nossas ações sejam avivadas. Que as nossas decisões sejam avivadas. Em o nome do Senhor.